Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos introduzir uma série de vídeos que nós vamos fazer a respeito da Copa Feminina de 2023 que está sendo realizada na Nova Zelândia e na Austrália. Nós vamos fazer um projeto semelhante ao que foi feito da Copa do Mundo de 2022, porém nós vamos fazer agora de 2023 da versão feminina. Nós vamos desenvolver o projeto em partes, só que eu vou mostrar para vocês um pouco do passo a passo da preparação desses projetos. Como eu trabalho projetos full stack, eu tenho que antes planejar, pesquisar, fazer testes, verificações para poder implementar os projetos que eu vou desenvolver. Então, durante esse processo de pesquisas, geralmente eu faço uma pesquisa acerca do tema. Ao fazer uma pesquisa a respeito do tema da Copa do Mundo, a gente vai encontrar informações em vários sites. Nós vamos ter informação da lista de seleções, qual seleção faz parte de qual grupo, nós vamos ter as tabelas dos jogos e nós vamos precisar ter também a tabela de classificação, ou seja, cada uma dessas informações é uma funcionalidade. Você ter uma tela que exibe a lista de seleções por grupo é uma funcionalidade. Você ter uma listagem que exibe a tabela de jogos ou agenda é uma funcionalidade. Você ter uma tabela que exibe a classificação por grupo da primeira fase, isso também é uma funcionalidade, bem como as fases eliminatórias. Então, nesse site chamado arenageral.com.br, eu obtive informações bastante preciosas, na forma de textos, na forma de imagem, a respeito do local onde está sendo realizada a Copa, informações acerca do número de seleções e uma série de outros detalhes aqui. A logo, que é extremamente importante, principalmente para eu poder desenvolver a identidade visual do nosso projeto, porque a partir desta imagem eu posso fazer o pique de cores, ou seja, eu tenho aqui no meu Google Chrome uma ferramenta chamada Colorzilla. Eu venho na opção Page Color Picker Active e eu posso posicionar a seta sobre parte da imagem e eu consigo fazer a captura de cor. Então existe a possibilidade da gente fazer a captura de cor de qualquer imagem que esteja visível na tela do nosso browser. Então nós temos aqui a logo, que vai servir para a gente trabalhar a parte da identidade visual, principalmente relativa à combinação de cores e de fontes, a parte de tipografia, obviamente. O título aqui do evento, que é Beyond Greatness, ou seja, além da grandeza. Quem é, no caso, o mascote oficial, e depois nós temos outras informações acerca ali dos estádios e tudo mais, bem como das seleções dos seus grupos, como essa imagem aqui que serviu como exemplo para que eu pudesse desenvolver esta parte aqui do projeto especificamente. E nós temos também outras informações acerca da tabela de jogos, da realização dos jogos. Eu também faço pesquisas no próprio Google. No próprio Google você vai ter uma informação sobre a tabela de jogos. No caso aqui, geralmente você vai ter informação sobre as partidas e você vai ter da tabela de classificação. Essa forma de organização deles também é bastante interessante. Normalmente eu também gosto de procurar no Globo Esporte a forma deles de organização de jogos, informações sobre resultados, tabela de classificação é bem legal. E eu gosto também de procurar no site do UOL, que eu também acho bastante interessante a forma de apresentação de dados que eles mostram. No caso das imagens, geralmente eu salvo elas da internet. Eu prefiro salvar elas no formato SVG. Quando eu não encontro, eu trabalho com imagens no formato PNG. No caso, se eu tenho acesso a uma imagem, se eu for com o botão direito e tiver a opção salvar a imagem como, eu vou lá e faço o salvamento dessa imagem sem problema. Existe uma ferramenta, se você clicar com o botão direito, existe uma ferramenta que a gente pode salvar a imagem com outro tipo, JPG, PNG, WebP. Eu vou deixar o link dessa extensão na descrição para vocês aí, porque caso você não consiga salvar, você tem essa possibilidade de salvar imagens em outro formato, porque às vezes está só no formato WebP e você quer PNG ou JPG, tá? Então existe a possibilidade de você utilizar essa extensão do Google Chrome para poder salvar a imagem num formato mais adequado. O ideal é que a gente trabalhe no formato SVG. Como essas imagens aqui que identificam as seleções, elas são bem pequenas, então não tem problema eu salvar imagens com uma qualidade menor, não tem problema nenhum, beleza? Então eu fiz o salvamento dessas imagens, guardei numa pasta, criei uma pasta chamada Copa, que é a do projeto geral, salvei as imagens todas no formato PNG. Elas são imagens que estão com uma resolução bem pequena, que é 40 por 40 pixels, que é um tamanho bem pequeno mesmo, 32 por 32, 36 por 36, 40 por 40 são tamanhos bem pequenos para imagens, mas para bandeirinhas fica bem tranquilo. Se eu selecionar todas elas, que são as 32 bandeiras das 32 seleções, eu vou ter um total de 35,7 KB,
que é um tamanho relativamente considerável. O ideal seria eu pegar essas imagens, geralmente em grupos, e utilizar uma ferramenta que se chama TinyPNG. Essa ferramenta online, TinyPNG, ela suporta até 20 imagens aqui ou 5 megabytes por compressão. Então eu posso pegar uma lista ali das 20 bandeirinhas e arrastar para essa área aqui, e daí eu consigo fazer a compressão da imagem. Ele compacta a imagem vai perder um pouquinho de qualidade, mas ele vai compactar para ela ficar num tamanho bem menor ainda. E depois que você compacta ela, você pode fazer o download sem problema, tá? Mas eu particularmente recomendo que você guarde uma pasta com a imagem no tamanho original dela, faça uma cópia, coloque as imagens que você quer fazer ali a compactação e tudo mais, faça a compactação utilizando o TinyPNG e veja se o resultado ficou legal. Não salve por cima das imagens originais. É bom você preservar a imagem original ali para não ter problemas. Se você conseguir as imagens no formato SVG, beleza, fica bem interessante inclusive. Outro local que eu uso para poder fazer as pesquisas aqui durante o nosso projeto é obviamente o Google Fontes. Eu faço a pesquisa das fontes que eu vou trabalhar. No caso, aqui no Figma eu estou trabalhando com a fonte Inter, fazendo testes aqui com a fonte Inter, que ela é uma fonte bem legal, bem interessante. Mas se você for no Google Fontes, é extremamente importante, principalmente quando você trabalha com tabelas de jogos, que os números e os textos não podem ficar muito desalinhados. Aqui no Google Fontes, nos tipos de fontes, você desmarca as opções e deixa marcada apenas a opção monospace, porque as fontes monoespaçadas são mais adequadas para a exibição de placares, que assim os números ficam mais alinhados, mais equilibrados. Tudo bem? Outro ponto é que o projeto vai ser feito utilizando fonte monoespaçada e fonte sans serif, que é fonte sem serifa, beleza? E aí você pode colocar os textos aqui em cima, customizados, para você fazer uma prova de como é que ele está ficando. No caso, eu achei bem interessante trabalhar com a fonte Inter e com a fonte Roboto Mono, que ela é uma fonte monoespaçada bem estreitinha, fica bem legal para a gente trabalhar, tá? Então, nós temos aqui várias ferramentas. Então, a gente faz uma pesquisa de exemplos de projetos, utiliza nessas pesquisas, obviamente, uma forma de você pegar informações de texto, imagens e tudo mais que você vai utilizar no seu projeto, que no meu caso são mais os textos acerca das seleções, os jogos, quem faz parte de qual grupo. Depois a gente vai desenvolver a tabela de classificação. Então, basicamente, a gente faz essa coleta de dados. Eu normalmente gosto de organizar isso em formato de arquivo JSON. É muito comum eu abrir o Sublime Text ou o Notion, mas geralmente o Sublime Text eu utilizo bastante. E daí eu coloco várias informações acerca de textos. E aí eu gero às vezes no formato JSON essas informações para poder facilitar o processo de planejamento para o meu desenvolvimento. Eu gosto de utilizar o Figma para poder fazer algumas diagramações, para fazer algumas provas de teste. Eu fiz um pique de todas as cores, cada grupo, ou seja, são 8 grupos. Cada grupo vai ter uma cor específica, então é basicamente assim: azul escuro, azul claro, rosa claro, rosa escuro, verde claro, laranja claro, laranja escuro. Então, basicamente, eles fizeram essa contraposição de cores aqui. Então, eu fiz aqui o pique da seleção de cores utilizando o Colorzilla, que é a ferramenta aqui que eu tenho instalada. É uma extensão que eu tenho instalada no meu Google Chrome. E daí, a partir disso, eu vou fazendo essas anotações todas aqui dentro. Eu normalmente coloco dentro de um arquivo de texto mesmo do Sublime Text. Eu faço a anotação das cores para poder organizar o meu projeto. E daí eu vou fazendo os testes utilizando, obviamente, o VS Code. Eu faço um projeto super simples inicialmente com HTML, CSS, JavaScript. Coloco ali as imagens, coloco as pastas e começo a fazer algumas provas de conceito ali para eu poder ter um produto mínimo. Então eu vou vendo como é que fica a posição dos textos, como que eu quero organizar as coisas. Eu vou fazendo essas provas, esses testes. Tanto eu faço através de código diretamente, como eu também faço através do Figma, para que a gente faça a diagramação sem precisar, de fato, especificamente codificar. E daí eu vou experimentando até chegar num resultado que seja agradável para o que eu quero chegar. Um detalhe é extremamente importante de falar para vocês. Eu criei uma planilha no Excel acerca de todos os jogos da primeira fase. Ou seja, nós vamos ter ali um total de 48 jogos na primeira fase, que vão ser divididos em primeira, segunda e terceira rodada de cada grupo. Então eu fiz aqui uma organização. A primeira linha
dessa minha planilha vai ter cada uma das propriedades do meu arquivo JSON. Se você for observar, por exemplo, o arquivo JSON, ele tem aqui jogo, rodada, grupo, dia, data, hora, local, mandante, sigla mandante, gols visitante, sigla visitante, visitante. Então essas informações aqui são as propriedades do meu objeto JSON. Então essas propriedades eu coloquei aqui na primeira linha. E abaixo, cada linha dessas vai ser um daqueles objetos JSON. Então eu coloco o valor que eu quero que apareça. Grupo A, quinta-feira, 20/7, 4 horas, o local do jogo, quem é o mandante, qual é a sigla, a quantidade de gols. Eu coloquei 0 para todo mundo, eu não coloquei ainda aqui os resultados dos jogos. E por aí vai. Eu coloco todas as informações que são extremamente relevantes. Com esse arquivo do Excel, eu utilizo uma ferramenta chamada products.aspose.app, que ela faz a conversão de XLSX para JSON. Basta você pesquisar, converter XLSX para JSON. Vai aparecer vários links para vocês, você pode pesquisar essa aqui, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Basta você arrastar o arquivo do Excel aqui para dentro, mandar converter para o JSON e você depois faz o download. É extremamente simples, tá, pessoal? Extremamente simples mesmo. Então existe uma ferramenta que você pode utilizar para poder gerar o seu arquivo JSON a partir de planilhas do Excel. Um outro ponto que é extremamente interessante que eu fiz na minha conta do GitHub, que tem o link geralmente na descrição dos meus vídeos, que é Edson Maia, basta você acessar lá github.com/Edson Maia, eu criei um repositório chamado API Fake Copa 2023. Eu basicamente coloquei lá dentro esse arquivo JSON que mostra pra gente a tabela de jogos. Então o arquivo JSON está aqui e a gente vai consumir os dados desse arquivo JSON para a gente poder gerar aquela nossa tabela de jogos. Essa nossa tabela de jogos aqui, eu estou exibindo por enquanto só 4 jogos, porque eu estava fazendo uma prova de conceito aqui, vai exibir todos os 48 jogos da primeira rodada, todos bem organizadinhos, com a bandeirinha, com o número aqui no caso. Se a gente atualizar a quantidade de gols, vai aparecer lá de forma correta, né? Não vai aparecer lá 0 a 0. Então a gente vai ter aqui o arquivo JSON já dentro do repositório do GitHub e a gente vai consumir esse arquivo JSON desse nosso repositório do GitHub. Tudo bem? Então, eu precisava mostrar para vocês um pouco de como é esse processo de construção e planejamento de um projeto web do ponto de vista full stack, quando você tem que pesquisar, planejar, selecionar, coletar informações, separar, organizar, para poder começar a fazer de fato o seu projeto na prática. Então, esse projeto vai ser desenvolvido utilizando o React com o Vite e a gente vai procurar trabalhar o máximo das técnicas que a gente já vem desenvolvendo ao longo dos 2 cursos e séries que eu mostrei anteriormente. Antes de finalizar essa aula, eu quero mostrar para vocês algo aqui que é extremamente importante. Preciso alertar para vocês acerca da nomenclatura, ou seja, o uso de nomes. Eu tenho uma pasta que vai ter no nosso projeto chamada bandeiras. Eu estou colocando aqui em português, mas você poderia colocar flags em inglês também, sem problemas, tá? E cada ícone que corresponde, cada imagem que corresponde à bandeira da seleção, eu trabalho sempre com letras minúsculas, sem espaço, sem acento e sem ser cedilha. Só trabalho com letras, números e separando um nome ou outro por traço. Porém, quando eu estava desenvolvendo, eu percebi que se eu passar a informação da sigla da seleção, mandante ou visitante, isso daí vai ser importante para eu poder exibir a minha tela. E essa sigla pode ser utilizada como forma de nomeação dos meus arquivos. Observem que todos os nossos arquivos vão ter como nomes as siglas que vão constar lá dentro daquele nosso arquivo JSON. E isso vai ser extremamente importante para o processo de renderização da nossa tela, com a nossa tabela, com a lista de seleções por grupos. Então eu precisava passar para vocês um pouco dessa visão do que é feito por trás de todo o projeto quando a gente vai desenvolver. Porque é muito comum você pegar o projeto a partir do momento que ele já tem um projeto todo pré-estabelecido ali no Figma. E você desenvolve a partir das demandas que estão ali no Figma, no Design System, que é passado geralmente junto com o Figma, o Style Guide com a paleta de cores, tipografia e todas as coisas. Porém, é importante você entender como que é feito esse processo de Design System. É importante você pensar um pouquinho acerca disso.
O foco principal da aula de hoje era eu passar essa visão geral para vocês acerca do projeto. Na próxima aula a gente já vai para a mão na massa, que é de fato começar a implementar as partes do nosso projeto, que é sobre a Copa Feminina do Mundo de 2023, que está sendo realizada na Nova Zelândia e na Austrália. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!